Você quer enriquecer, mas sem perceber, acaba cometendo erros que te deixam cada dia mais distante do teu enriquecimento, da tua prosperidade. E nesse vídeo eu vou trazer os 3 principais erros e como você pode estar evitando esses 3 erros. E o último erro, com certeza, é um erro muito grave, que a maioria das pessoas acaba cometendo esse erro e fica cada dia bem mais distante de alcançar o objetivo. Mas antes de entrar nesses 3 erros, vou pedir que você deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo, que isso vai me ajudar e ajudar demais. A maioria das pessoas que estão assistindo os meus vídeos são pessoas que não estão inscritos e eu peço a cooperação de vocês, me ajudando, se inscrevendo no canal, deixando um like, deixando um comentário, interagindo, para que esse vídeo ele venha chegar para mais pessoas e que essas pessoas também venham a ser ajudadas, assim como vocês que estão vendo esse vídeo aqui neste momento, venha a ser ajudado também. Então, vamos lá para os 3 erros. O primeiro erro eu costumo chamar como modo sobrevivência. O modo sobrevivência é quando você vive somente para poder pagar dívidas. Trabalha, 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 e o valor que recebe é somente para poder pagar a dívida e para manter ali as coisas da casa. Sempre vivendo ali no extremo, vivendo no modo sobrevivência. Aquele dinheiro que tu recebe ali, dá para me sobreviver, dá para sobreviver. Então, essa é uma forma do modo sobrevivência que muita gente, mas muita gente mesmo, acaba vivendo dessa forma, no modo sobrevivência. E com certeza, se você estiver cometendo esse erro, em não focar em construir a tua renda passiva, construir uma renda extra, pode ter certeza que o teu objetivo de enriquecimento, o teu objetivo de alcançar, construir ali um patrimônio, ele não vai chegar sem que você não se revolte e saia desse modo sobrevivência. Isso não se encaixa somente nas pessoas que recebem um salário, não, pessoal. Isso se engloba em pessoas que recebem muito bem, como médico, advogado, muitas pessoas que recebem ali um salário bem acima da média e acaba vivendo também no modo sobrevivência devido a se endividar bastante. E isso aí é muito comum a gente ver mesmo pessoas que ganham muito bem e vivendo ali no modo sobrevivência. E não importa quanto ele ganha, ele sempre está gastando mais, mais e mais, sempre elevando o nível. Ele ganha um pouco mais, eleva o nível dele, acaba também gastando um pouco mais. E como evitar o modo sobrevivência? Monte um orçamento. A melhor forma para você evitar o modo sobrevivência é montar um orçamento. Você saber quanto você gasta, saber quanto você recebe, quanto você tem ali de receita e sempre separar, no mínimo, 10% da tua renda para poder fazer investimento, para que aquele investimento ele venha gerar um pouco mais e você sair de uma vez por toda do modo sobrevivência. E o segundo erro, que é bem comum a gente ver também, é ter apenas uma fonte de renda. Isso aqui é o mais comum de a gente estar vendo no meio mesmo da população em geral, a gente vê apenas ter uma fonte de renda. A gente se sente bem tranquilo, bem feliz, quando a gente está ali com a nossa carteira assinada, achando que está bem confortável, bem seguro. Mas lembrando, pessoal, que teve um momento, uma época que muita gente mesmo, aqui no Brasil e no mundo, acabou perdendo a sua estabilidade financeira, acabou perdendo a sua renda principal no momento ali da Covid. Em 2020, teve ali um tabu onde muita gente ficou desempregado e essa instabilidade financeira ela acabou sendo derrubada. Com apenas uma fonte de renda, teve muita gente, ao perder o seu emprego, perdeu também a sua estabilidade financeira e acabou passando dificuldade devido a ter apenas uma fonte de renda. Mas as pessoas, o 1% que tinha uma fonte de renda extra, que não dependia apenas do salário, uma fonte de renda, ele acabou tendo uma oportunidade melhor, continuando ali vivendo a sua vida com um pouco mais tranquilidade do que você ter apenas uma fonte de renda. Este é um erro comum que a gente vê no meio brasileiro, em ter apenas uma fonte de renda. Quando a gente está instável, a gente não se preocupa em construir uma nova fonte de renda. Isso aí é um erro que você tem que evitar e não cometer. Mas como a gente pode estar evitando este erro em ter apenas uma fonte de renda? Existem vários meios, pessoal, que você pode estar criando uma nova fonte de renda. Uma maneira bem mais tranquila de você criar uma fonte de renda é você fazer, evitando o primeiro erro, separando 10% do teu salário. Você pode fazer um freelance, já criar uma nova fonte de renda,
Hoje tem várias oportunidades. Uma outra oportunidade também de você criar uma nova fonte de renda é você fazer com que o seu dinheiro ele venha trabalhar para você mesmo e ali todos os meses você vê pingando em sua conta. A princípio você pode estar olhando ali, aquilo ali é muito pouco, mas no longo prazo pode ter certeza que essa fonte de renda ela vai te suprir algumas necessidades e aos poucos você vai perceber que você vai começar já a pagar uma conta de água, uma conta de luz, uma conta de internet e assim cada vez mais vai potencializando a tua fonte de renda extra sem precisar você estar trabalhando, sem precisar simplesmente o teu dinheiro trabalhando para você. Essa é uma outra forma que você pode estar criando uma segunda fonte de renda para você não ficar dependendo apenas de uma fonte de renda. É crucial que você venha sempre focar nos seus objetivos e criar uma segunda fonte de renda, uma terceira fonte de renda e, se possível, uma quarta, quinta, não sei. Mas é importante que você venha evitar esse segundo erro. O terceiro erro, que no meu ponto de vista é o erro mais importante, é o erro que muita gente acaba cometendo, é o erro de não investir, é o erro de não separar, no mínimo, como eu tenho falado no erro anterior, 10% da tua renda. Separar 10% da tua renda para fazer os teus investimentos, fazer com que aqueles 10% ele venha render fruto e esse fruto ele venha cada vez mais estar crescendo e você ter uma nova renda, uma renda extra através de separar ali 10% do teu salário, 10% da tua receita mesmo em geral. E junto com esse erro de não investir, pessoal, é investir errado. Investir errado. Focar em querer criar uma ambição, em querer sempre ganhar dinheiro de uma forma fácil e de uma forma rápida, uma quantidade muito grande, pode ter certeza que você vai se tropeçar com as suas próprias pernas e vai acabar perdendo o teu dinheiro em vez de você criar uma nova fonte de renda, em vez de você investir em ativos sólidos que vai te trazer aos poucos uma consistência, trazer um valor que vai agregar na tua vida financeira mesmo, em vez de você focar simplesmente querer fazer fortuna, porque realmente tem pessoas que conversam comigo e falando sobre a situação que está passando a respeito de bets, do tigrinho mesmo, pessoal, querendo ganhar dinheiro fácil e rápido, que misericórdia não está nem no gibi a forma que as pessoas estão querendo ganhar dinheiro fácil, mas dinheiro não dá em árvore. Dinheiro precisa ser lapidado, precisa ser estudado para você ir alcançando. Tem N forma na internet que mostra dinheiro fácil, dinheiro rápido, mas a gente sabe que não é a realidade daquilo que está sendo falado. Mas estude, não invista de uma forma errada. Então, esse foi o vídeo. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou do vídeo, compartilhe com mais pessoas, compartilhe com o teu amigo que está precisando dessas informações, de ouvir essa informação, e está ali vivendo ali no modo sobrevivência, ou está cometendo um desses 3 erros, ou até mesmo ele não investe. Compartilhe com o teu amigo, compartilhe com um familiar seu. Você compartilhando está me ajudando, assim como o meu intuito é estar ajudando a você. Até o próximo vídeo, se assim Papai do Céu nos permitir, e fique todos com Deus e fui!